minha vida, você terminou comigo, chorou arrependido. Se tu chora arrependida e ainda sente saudade, o remorso te bateu, o teu coração doeu, tá morrendo de saudade. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependido. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Se você quiser voltar, ainda estou aqui ainda, a esperar a sua volta, pra ajeitar as nossas vidas. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependido. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Oh, vai do forró. Ei, mulher perversa, vem embora. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Se você quiser voltar, ainda estou aqui ainda, a esperar a sua volta, pra ajeitar as nossas vidas. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Eita, velho. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Ei, buenas tardes, povo bom, tá chegando por cá, Cardozinho da Bahia já tá aqui, Comadre Camila já tá, o bambu vai gemer logo mais tarde, depois das trovoadas, né, Cardozinho? Vai, baby, gemeu o bambu vai gemer. Cardozinho disse que vai gemer o bambu, disse que vai. Ele não vai, não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga. É, filho de rapariga, né, comadre? A comadre disse que não vai não, mas vai. Camila tá por cá, o padre Cardozinho da Bahia já chegou, estamos principiando aqui já o Coité Cultura, né? O dia hoje quente, danado, né, Cardozinho? Um dia meio quente, meio apirrinhado, mas faz parte do mês de quintura, né? Aqui pra gente é mormaço, calor, fornalha e quintura, né, Bernardo? Viva Mares! Bernardo Viva Mares, tá vendo aí? Se você quiser voltar, ainda estou aqui ainda, a esperar a sua volta, pra ajeitar as nossas vidas. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependido. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Oh, vai no... Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa, parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa, de saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar um outro amor assim me machucar. Ei, Coscobeu, né, compadre? Os Coscobeu, tá chegando por cá. Roberto Cardoso, filho do marimbondo velho, né, Roberto Cardoso? Tá vendo a gente? Não sorri não, que Roberto Cardoso tá cansado, né, Roberto Cardoso? É, boa noite, bucho grande. Boa noite, bucho grande. Boa noite, indo bucha grande. É, compadre. Só tem barriga grande aí. É uma desgrisa. Roberto Cardoso, bucha grande, né, cara? Bora adiantar, vamos adiantar aqui. Coité Cultura com Nil Santana. Desde conversa, menino velho, vamos adiantar as coisas, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Não tem desmoralidade, Deus é mais. mas não tem desmoralidade, a gente tá só mesmo apetitando a vida, né? Não tem negócio de desmoralidade nenhuma aqui, né? Conversa sua é conversa furada, né? Não tem desmoralidade nenhuma, né, Roberto Cardoso? Nós estamos apenas só principiando aqui, o bate-papo aí, o bate-papo do Coité Cultura, né? Hoje é sexta-feira, dia 25, hoje 24, 25, né? 25 de outubro de 2024. Eita, Coscobeu,
o mundo tá ficando velho, né, Cardozinho da Bahia? Que tá ficando velho. Cardozinho tá arrumando um casamento e ele quer arrumar uma dessas duas meninas aqui pra casar. Ele disse que qualquer uma das duas serve pra ele aí, viu, compadre Roberto? Tinha muita gente com coração de pedra, mais ou menos assim. Luquinha no violão, uma das minhas preferidas. Quero você te abraçar, te envolver, te sentir. Onde está o seu carinho? Sinto teu cheiro no ar, com o pranto no olhar de quem chora sozinho. Perdido, sem rumo, sozinho. Quanta indiferença você me faz. Coração de pedra me faz sofrer. Não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. Ô Luizinho, eu vou tirar essas meninas que me deixam o sangue fervendo, assim, sabe? As meninas aprumadas. Ô Luizinho, o Lezinho do Fábio, o Cardozinho, o Luizinho tá assistindo a gente, ele diz que tomou um sol hoje na piscina lá da casa de Padégua lá, né? E tá de boa, né? Luizinho do Fabilu, tá vendo a gente, compadre. E antes de eu tocar o Fabilu aqui, compadre Cardozinho lá, tem umas fãs lá do Fabilu nesse Teofilândia, com o Mário Vanusa lá, mas com o Mário Amélia. Ah, vim Maria, quando eu toco o Fabilu aqui, ele se arrupou, disse que quer vir tirar foto. Onde é que esse homem mora? Fabilu tem fã já, né? Nas barrocas aí, nas Teofilândia aí, né? Que o Roberto Cardoso tá no Rosário da Barroca vendo a gente, né? Beijo nem nada, né? Quem tá vendo a gente lá em São Paulo, com o padre José Albino Rei, filho do Coscomeu, tá vendo a gente aí. Quem tá por casa Zé João aí nas Teofilândia, setor Teofilândia. Roberto Cardoso tá aqui pertinho da gente, lá nas barrocas, né? Tá no Rosário, Cardoso da Bahia também tá lá no Rosário, com o padre Bernardo Viva Mara tá aqui na Goiabeira, Camila Araújo tá nas Goiabeiras, com o padre Cardozinho já falei. Quem tá aqui, Zacarias, velho, tá aí chegando na Chapada Diamantina, Zacarias, que ele também manda vídeo pra gente lá, né, compadre Zacarias? É o Goto Serena lá, né, compadre Zé Albino, Cardozinho, aqui Luizinho do Fabilu, né, ô Luizinho, as meninas tá... Ô Luizinho, cá pra nós, velho, tu entende um pouco de afinação, né, Luizinho? Os homens tá desafinando, mas as mulheres... Ora sozinho, perdido, sem rumo, sozinho. Quanta indiferença você me faz. Coração de pedra me faz sofrer. Não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu caminho. Fui amar a quem não devia amar. Uma mulher bonita da Goto Serena, aprumada pra cantar aí, né, compadre? Quem quiser o endereço dessas mulheres, o telefone 222-2022, lá das Minas Gerais, viu, compadre, velho? É, Luizinho, velho, compadre Luizinho, as meninas tá... Daqui a pouquinho, no bate-papo da gente, nós temos a matéria aí, falando da estiagem aí na região da divisa de Coité, com Araci, viu? A gente vai mostrar um trechinho lá bom, bacana, vocês que gostam de estar interagindo com a nossa região aí, né, compadre Leleu, velho? É, compadre Leleu. Tem também aqui um bate-papo para você interagir aqui com um pastor, cantando um pagodinho no meio da igreja, tá desmantelando tudo as coisas, tá ficando assim, parece que vai desaprumar tudo no mundo, ninguém entende como é que é. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. É vídeo caseiro, mas a gente bota pra virar vídeo por coisado aqui. Não é igual de conversa furada não, né, compadre? Quem é essa aqui? Fabilu, essa aqui? Deixa eu ver. É.
você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu fico louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Joga pra cima, então diga que valeu. Olhinho ficou pra trás. Então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Que pena ficou pra trás. Faz todo tempo, né? Faz todo tempo que eu te conheço, mas você ficou comigo. Faz todo tempo que eu te conheço, mas você ficou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor. Oh. Minha flor bonita, minha linda flor. Fabilu pra você, meu irmão. Fabilu aí com a Telave Music, né? Foi show de bola. Além das apresentações das bandas que já são profissionais, né? Ver as bandinhas aí de Coité, de nosso centro da cidade aqui, da zona rural, com esse maravilhoso projeto. E o prefeito Marcelo aí, né, interagiu aí com a equipe de cultura e lazer, e os Coscobeus juntos, né? Em 2021, quando a gente estava aí atravessando uma fase muito cruel, né? Uma fase muito cruel, e aí esse projeto foi bem elaborado, um projeto que abriu aí né, Zé Carneiro, velho? Chimba, velho, tá assistindo a gente aí. Boa noite, o telefone do Pai Chimba é 8121-2000 do Coité Disque Tax. Chimba, velho, do Coscobeu. Então esse projeto foi um projeto que além da gente ganhar o trocado naquele momento, abriu uma esfera de confiança a todos que estavam passando por uma situação difícil, que era a Covid, essa Covidinha do Coscobeu. E aí, além disso, o Pix, que as pessoas faziam o Pix pra gente, né? E aí abriu o precedente pra gente ficar mais um dia feliz, a esperança. Além disso, ficou esses vídeos aí na internet. Tá aí na lua. É na lua que fala, vovô? Na lua, tá aí na lua aí, né, compadre velho? Tá aí na lua esses vídeos de cada artista, cada um pode entrar lá na página de Coité, né, da prefeitura, tá aí o show completo, você pode fazer os cortes, né, com a Zacaria nas nuvens, tá nas nuvens, junto com São Pedro lá e pronto. Aí os artistas, além de ganhar o dinheiro, essa é a oportunidade, um projeto bem feito, né, um painel bonito, coisa de primeiro mundo. Parecia que nós estávamos em Buenos Aires, não, nós estávamos nos Estados Unidos, nós estávamos na China, não, num lugar bonito, né? Buenos Aires aqui na Argentina, na América, tá perto. Nós estávamos dentro de Hollywood, meu amigo, Hollywood. Saudade presa no meu coração. Eu fico louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Joga pra cima, então diga que valeu. Olhinho ficou pra trás. Então diga que valeu. Compadre Ed, aí é Fabilu cantando, né? Aí é Luizinho cantando, aí ele tá descalço aí, não tá descalço? Então, aí meu pai falou, ô meu filho, quem não tem dinheiro pra comprar um sapato não? Como é que ele se apresenta descalço assim? Eu falei, papai, nós tava tão encambulados com a pandemia que Luizinho comprou aí um sapato bonito, né? Pra usar aí, inaugurar aí na pandemia, da cor da camisa. Ele comprou as agonias lá, o sapato, chegou aí, calçou, o dedo mindinho ficou assim, laterrando, ó, pra um lado e pra outro. Luizinho disse, eu vou tirar essa cabrunca, né, como diz vovô. Aí entrou no clima aí do axé e aí colou, era unido o destino, ficou bacana demais. Aí ele foi, compadre. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Joga pra cima.
Compadre Douglas subiu, tá vendo a rede aí da linha, O menino ficou pra trás. Então diga que valeu. Aí a Fabilu, né? Fabilu Produções, Fabilu Banda Fabilu. Tem uns 36 a 38 anos de estrada aí, Luizinho. Segurou a peteca, até hoje é o cantor oficial da banda aí, né, Luizinho? É o cantor oficial. Marcelo Febroni tá por cá vendo a gente, né, Fé? Já dançou muito aí, não foi, Marcelo? Quando tu não era evangélico aí. Marcelo falando de evangélico. Possa mais ficar. Fabilu Produções aí, que ele vai, Fabilu Luizinho. Ô, Marcelo, alô, Fabilu, exatamente. Aí, aqui falando em evangélico, a gente tô com uma polêmica aqui e quero que vocês participem aqui daqui a pouquinho. Um pastor cantando dentro da igreja, um negócio meio estranho aqui, viu? Daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos, deixa eu respirar aqui e botar as coisas em prática aqui, né, compadre? Valeu aí, Juninho, por estar... Luizinho tá aí nos seus aposentos aí, descansando lá, no seu lazer, em casa, sentindo esse claquezinho que você dá pra gente aí, compadre, velho. É muito importante pra gente, é muito gratificante, né, compadre, velho? Compadre Marcelo Febroni tá com a gente, ele hoje é motorista, né? Ele é motorista aí da empresa que fornece terceirizado serviço da prefeitura, né, compadre? Ele era mecânico, trabalhava ali com o compadre Nem, mecânico, aí ele achou essa oportunidade lá na caçambeiro, o cara pega seguro, né, e trabalha na parte da caçamba aí, né, compadre Febroni, velho? Tá mais a gente aqui, a gente agradece, compadre Ed, velho. Sou muito grato, viu, compadre Ed, por esse likezinho, esse boa noite aí. Eu fico muito agradecido. Zacarias, né, Zacarias? Tá aí no seu caminhão. Dentro do caminhão mesmo, ele consegue na internet a ferro e fogo e manda aí uma mensagem, o tanto é importante pra gente. Compadre Doguinha Submissão tá aí mais gente, Zacarias, Camila Araújo, compadre Chimba Táxi, que é galego do táxi. Tá vendo a gente, o telefone de Chimba é 98121 2000, Chimba Táxi, né? Aí 46 anos no ponto de táxi em Coité, conhecido igual o padre Inciso do Juazeiro, né, compadre? Ana Almeida tá por cá vendo a gente aí, compadre Cardozinho da Bahia tá vendo a gente lá nas Teofilândias. Zé João tá aí também. Cardozinho tá na Barroca. E Zé João tá na Teofilândia, setor Teofilândia, né, Zé João? Luizinho tá aqui nas suas residências, aqui no Cruzeiro do Coité. O padre Albino, velho. Zé Albino tá em São Paulo, no pé do Coité Cultura. Zé João, Roberto Cardoso aqui, com Mariana Almeida. Bernardo Viva Mário vendo a gente aqui, com o compadre Camila Araújo. E assim por diante, né, compadre? Gil e Cia, compadre Gil. Eita, Coscobeu, compadre Gil é lá, da terra de Zé João também, né, compadre Gil? Gil e Cia, o caba velho bom retalho, tá aí vendo a gente, né, compadre Gil? Compadre Gil também é tecladista, tem grupo aí, justamente isso, né? Nunca mais a gente bateu uma pilera, foi, compadre Gil? Dançar uma celestinha assim. Eu vou tirar que eu estou numa idade que não permite essa pressão dessas sirigatas, né? As meninas bonitas, né, compadre Gil? Compadre Gil, você está aparecendo aqui Laírto na gravatinha, está aparecendo Laírto dos teclados, né, compadre Gil? Compadre Gil em si, lá de Teofilândia, né? É a terra de Zé João também. Compadre Gil conhece Zé João velho, né, compadre Gil? Conhece Zé João velho, que é um cara velho que tem 44 anos e 60 meses, que está aqui mais a gente, aprumado, mais com o Mário Vanusa aí nas Teofilândia, o Mário América, que está sempre assistindo a gente. Zé João velho sempre faz os videozinhos dele caseiro aí, compadre Gil, e manda pra gente. A gente tá aqui, né, compadre Gil, tocando os artistas da gente. Eu não quero conversa com o negócio de Michael Jackson, nem Amaro Batista, nem Roberto. Quero saber dos meus coligados aqui, que tá aí ralando para viver, ganhar o cuscuzinho, né, compadre, velho? E Zé João velho, ele lá é o cantor da região lá, né, compadre? Cadê Zé João velho? Chega
Cadu. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou lá do Catu. Já escuta o sinal dela chegando, né, Zé João, velho? É isso mesmo, eu gosto é dos meus amigos, velho, sofrido, né? A alegria de Zé João aí, ver os caras prestigiando e ele prestigiando. Marcelo Febrônio, filho do Cruz Cobinho, tá vendo a gente aqui? Quem chegou aqui foi o compadre Mildinho, tá me orando os olhos, né, Furungo, velho? Comadre Luísa aí, de qualquer jeito, foi quando o Mildinho ficou um pouco dentro de casa, né, comadre Luísa? Até que a hora que é bom quando o cara tá um pouco assim pisteado, que não sai, né? Porque o homem para caminhar no mundo, esse Mildinho, né? Ela chama Bigode, né? O apelido de Mildinho para a esposa dele é Bigode. Bigode. Bigode, ele diz agora, compadrinho, eu sou uma dona Luísa aqui na minha piscina. Ele tem uma piscina de 45 metros, da casa do mergulho, parece um golfinho assim, ó. Quando ele pulou, o cação voou, só ficou lá em cima da água, lá, o cação fuleira. E aí foi a hora que ela ia tirar uma foto para postar, né, ele pulando, para dizer que ele era mergulhador. Quando ele pulou, cação já tinha vazado, estava ao vivo, não teve para onde correr, né, compadre, velho? Compadre é Albertino Costa da Pucá, boa noite aí. Com o Idelvan, velho, o homem do mundo dos canários, né, compadre Gilcia? Fica aí, porque o negócio do bate-papo é bom demais da conta aí, né, compadre? Zacarias, estou vendo aqui as. Como é? Peraí, celular. As rapaduras aqui, vou levar. Rapadura, meu amigo, olha, se você comer rapadura, viajando, sozinho, rapadura, com um pedaço de carne do sertão aí, com um pedaço de cuscuz, você vai ter sonolização, sonho meio maluco, você vai sonhar com 19 anos atrás, você vai sonhar, eu sei que você está mais ou menos na base dos 40 anos, está na hora da menopausa, coma rapadura meio devagar, você não pode estar vendo essas coisas. Jesus e Nossa Senhora do Pato aí, né, Zacarias? É, compadre. Quem não viu, quem não assistiu o programa de Mildinho, Forró Repente de manhã, vai assistir agora daqui a pouquinho a matéria aí lá de Araci, né? A gente que tivemos em Araci ontem, fizemos uma matéria lá da estiagem um pouquinho, já a gente passa. Mas tem uma polêmica aqui, que está num bate-papo aqui, né? Quando eu falei de uma polêmica, é vídeo caseiro, mas é vídeo que é verdadeiro. Não tem corte, não tem dublê, não tem edição, né? Você vê se vocês acham se esse pastor aqui dentro da igreja está correto. É uma opinião para a gente ver aqui e tirar aqui umas dúvidas de ponto de cafezinho. Porque a gente assiste algumas coisas, né? E a gente acaba aqui dizendo que a igreja é lugar de um certo cuidado, né? A igreja não é lugar. É para ter música, é para ter hinos, é para ter louvor, é para ter, né? Mas tem que ter um certo cuidado. Então aqui vai ficar só um entendimento para a gente ver se está correto um pastor usar esse verbo dessas palavras, usar aqui esse ritmo, o sistema da música dentro de uma igreja, principalmente a igreja evangélica, né? Que onde há uns anos atrás, no tempo da pedra, mais ou menos nessa distância aí, né? Tinha mais uns respeitos, um negócio mais assim, mas negócio eu acho que sai um pouco da linha aí, né? Cadê ele? Cadê o caba velho? Cadê o... Bora, vem, ó, africano, bora. Eu te chamei pra esse comando, eu disse pra pelejar, pra outra batalha. Eu te chamei pra esse comando, eu disse que eu te chamei pra esse comando, coisa linda, vamos. Você pode dar a sua opinião, né? Você que pode, dependendo se você é evangélico, se você não é evangélico, se é um cristão, você é uma pessoa que não frequenta igreja, mas tem mais ou menos a ideia de como é que é o ensinamento bíblico, né? Se está correto, né? Se está correto essa música que esse pastor está cantando dentro da igreja aí. É pra pelejar, pra outra batalha. Eu te chamei pra esse comando, eu disse o quê? Eu te chamei pra esse comando, coisa linda, vambora. Ai, a caminho de casa não vou de Japa que o anjo desceu. A batalha travada, meu corpo já começou a esquentar.
Agarrado no outro, vencendo essa guerra, não vou me soltar. Mesmo estando ferido em meio à batalha. Ai, anjo que desce, não vou te soltar. Só volto, eu tô sentindo Deus aqui já. Eu disse, anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar, vai embora. Eu te chamei pra esse corpo, eu disse, epa, peleja, 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 peleja. O comando de guerra na terra, o comando de guerra, Deus vai dar mais fácil. Petada na chá, terra de meu pai, eu vou tomar. Peleja, 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 peleja. É, compadre Tuco, o negócio tá meio complicado, né, compadre, velho? Tuco, velho, Antônio Trindade tá vendo a gente aí, compadre Marcelo Febroni tá gostando, é a opinião de cada um aí, né, compadre Antônio? É, o negócio tá meio complicado, mas é fazer o quê, né? Vai fazer sucesso, né? Tá estourado aí, né? Eita, meu Jesus do céu. A batalha travada, meu corpo já começou a esquentar. Agarrado no outro, vencendo essa guerra, não vou me soltar. Mesmo estando ferido em meio à batalha. Ai, anjo que desce, não vou te soltar. Só volto, eu tô sentindo Deus aqui já. Eu disse, anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar, vai embora. Eu te chamei pra esse corpo, eu disse, epa, peleja, 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 peleja. Bom, cada um aí acha que é interessante, mas a Bíblia nos diz aqui, né, tem um conhecimento um pouco, a Bíblia nos diz que Deus gosta de ordem e decência. Deus diz que o cristão é o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, quando o mundo olha para uma pessoa que serve a Deus, o mundo olha e diz, aquele caba é cristão, aquele caba é um evangélico, ele é um homem de igreja. Aquele caba se veste direitinho, se comporta, ele tem pecado? Tem, mas ele tem que dar exemplo. A Bíblia diz que o homem que serve a Deus, que imita a Deus, tem que dar exemplo para o mundo. Essa coisa de misturar a alegria mundana com a alegria de igreja está errado. Para todos os gêneros existe, né, o lugar adequado. Na minha opinião, eu conheço a Bíblia, fui criado dentro do Evangelho, sou um caba velho desviado por conta da minha profissão, que a Deus eu não engano, né, compadre André? Cada um dará contra si mesmo a Deus. Olha aí, compadre André é um servo de Deus, é um evangélico, e já tem bastante conhecimento, e tem juízo para saber separar o que é benéfico, o que não é benéfico. Se alegrar sim na presença de Deus, mas com coisas que não vêm entristecer a Deus. Se eu for me alegrar com aquilo que faz minha vontade, eu não vou servir a igreja. O padre vai me botar para fora. Se eu chegar dentro da igreja do padre lá, se eu for um cristão, estiver junto na igreja católica, eu tenho que seguir regra lá de dentro. Não, o padre, o ministério da igreja vai me jogar fora, não vai aceitar. Mas as igrejas evangélicas hoje, me perdoe a minha opinião, está meio que bagunçada, né? Está meio bagunçada e a gente precisa. Eu não posso servir a Deus servindo ao diabo. Eu não estou dizendo que o pagode, que outras músicas estão servindo ao diabo. Mas o homem não pode agradar a Deus ao mesmo tempo e agradar os jovens, porque o jovem quer sacudir lá, quer a pisadinha, quer o piseiro, quer o pagode. Lá é igreja, lá é um templo de adoração. Lá é o lugar tem outros estilos, A letra aí está um pouco profana, a letra está um pouco um garra-garra, um pula-pula, não precisa essas coisas todas, né? Segundo os ensinamentos da Bíblia. Eu sou desviado, eu tenho 200 anos, 60 meses, porque eu cheguei um determinado, já com 21 anos de idade, 19 para 21 anos de idade,
eu já fazia seresta por aí, né? Tocava um violãozinho e comecei a tocar nos barzinhos. Eu era crente, mas ia para os barzinhos. Os caras me chamavam ali, eu fazia queria se aparecer e fazia. E depois eu comecei a ser cobrado por Deus, né, na minha jornada, que eu estava errado. Porque eu tenho conhecimento. Você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Aborrecer o mundo. Se quiser seguir a Jesus, diz assim, você tem que aborrecer as coisas do mundo. O mundo é uma porta que você pode escolher o que você quiser. Agora, você quer ser crente do seu jeito, tá meio complicado isso aqui. Eu te chamei pra esse comando, eu disse, é pra pelejar, pra outra batalha. Eu te chamei pra esse comando, eu disse o quê? Eu te chamei pra esse comando, coisa linda, linda. Vambora, ai, a caminho de casa não vou de Jabá que o anjo desceu. A batalha travada, meu povo já começou a esquentar. Agarrado no anjo, vencendo essa guerra, não vou me soltar. Mesmo estando ferido em meio à batalha. Ai, anjo que desce, não vou te soltar. Só volta. Eu tô sentindo Deus aqui já. Eu disse, anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, né, Jesuíta? Jesuíta, tá vendo a Jesuíta, tá vendo a gente aqui, né, compadre? Compadre Zacarias, compadre, não tem, né? Se não tiver alguns ritmos, né, musicais, né, mudarão, né? Porque os louvores aí com letras evangélicas, ritmos musicais que fogem da igreja. É justamente isso, né? Bom, eu discordo plenamente, tenho conhecimento, conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não toda, mas eu conheço tudo que a gente conhece de bom e de mal é conhecimento pela Bíblia. Então, aqui tem um caso recente na festa da Padroeira de Coité, há muitos anos. Terminava a festa da padroeira lá na praça, nós artistas, todos de Coité tocavam, né? Era 8 dias, se eu não me engano, de festa. Um peazão na praça, e quando terminava a missa, se apresentavam 2 artistas. E isso rolou anos e anos. Chegou um determinado tempo que o Ministério da Igreja Católica parou, meteu a mão na trave e disse, tem coisa errada. Como é que a gente acaba uma missa e bota um reggae, bota um pagode, bota uma coisa... Aí começou a classificar o estilo de músicas, mesmo estando na praça. Mas estava misturando a missa com a festa. A Bíblia diz que você tem que ser quente ou frio. Morno vomita. Então, as igrejas têm que separar das coisas do mundo. Que pega o ritmo, que crie umas letras, que fale de salvação, que fale de purificação, que fale... Não precisa sair da linha... Porque Jesusinho não é menino besta. Se estão pensando que Jesus vai comer esse agazinho de mente aberta, de que sou crente com a mente aberta, sou um cristão com a mentinha aberta, tem que abrir espaço para o jovem vir. De que adianta o jovem vir para a igreja bagunçado? Vindo para meio de bagunça. Porque quer multidões para poder render os dólares, o dízimo, as ofertas, e de contrariando. Quando o próprio Jesus chegou na igreja... Lá diz no evangelho, lá ele teve uma vez na igreja, pregou lá dentro, explicou, de graça eu vou receberei. Na segunda vez ele quebrou tudo no cacete lá, viu, compadre? Viu, compadre Marcelo? Febrônio. Lá Jesus, na segunda vez que ele esteve no templo, ele quebrou tudo no cacete. Ele era 100% espírito, 100% homem. E ele usou a parte do homem, a parte da matéria, quebrou no pau, não ficou nada e disse, logo de infâmio. Vocês estão fazendo da casa do meu pai comércio, negócio. Chamou de infâmio, de profanos, e dali ele saiu até a sua morte. Ele não voltou mais nenhum templo por conta da bagunça. Se ele se contrariou lá, o que está acontecendo hoje está vindo de longe, está vindo de lá e o bicho vai pegar, né? O sextou, vamos mudar o papo aqui, né, compadre Antônio Trindade, vamos mudar o papo. Porque senão a gente vai ir para o mundo religioso. Eu não estou em Roma, né? Mas é porque esse vídeo está visualizado no Brasil todo. Esse negócio está... Só vê o pessoal falar disso. E isso está questionando uma coisa muito séria, né? Está virado um negócio... Eu te chamei para esse comando, eu disse, é para pelejar, pra outra batalha.
Eu te chamei pra esse comando, eu disse o quê? Eu te chamei pra esse comando, coisa linda, linda. Vambora. Ai, a caminho de casa não vou de Jabá que o anjo desceu. A batalha travada, meu corpo já começou a esquentar. Agarrado no anjo, vencendo essa guerra, não vou me soltar. Mesmo estando ferido em meio à batalha. Ai, anjo que desce. Coscobeio, você tá. Esse camarada aí que tá cantando aí, ele não vai colar em cima de mim, não dá certo, não, né? Você precisa. O Coscobeio, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Né, compadre Antônio, o povo hoje nós não temos mais gente, vamos dizer assim, leigo, mas não, viu, gente? Nós temos hoje um mundo, nós temos um Brasil hoje muito religioso, um Brasil, independente de ser cristão ou não, ou evangélico, ou cristão, ou a igreja batista, ou Assembleia de Deus, ou igreja católica, mas são pessoas hoje que hoje o evangélico está escancarado, meu amigo. Hoje padre não engana ninguém mais, pastor não engana ninguém mais, só engana aqueles que querem ser crente, quer servir a igreja do jeito que eles querem, sabe? Mas o cara que quer se policiar, que está ali, que quer se livrar das coisas do mundo, realmente ele tem conhecimento. As pessoas falam, Nilson Santana, tu não bebe, tu não fuma, tu não vai em bagunça, tu não vive no canto de outro, tu não coisa, tu não vira zoinho, tu não coisa. Por que tu não vai para a igreja? O que é que falta para tu? Obediência, meu amigo. O que falta de mim é obediência. O que eu faço é obediência. Para eu ir lá tem um monte de coisa que eu tenho que abandonar. Eu não vou enganar Deus. Eu não vou para uma igreja para seguir história de padre e de pastor, não. Eu tenho que ir para lá porque lá é o lugar de congregar. Lá foi dito. É obrigado que o ser humano, que nós cristãos, precise de um lugar para congregar, para ouvir a palavra. Não, eu não tenho que ir para lá para poder ser domado por padre ou por pastor, não. Seguir o que pastor quer, não. Eu tenho que ler a Bíblia, examinar a Bíblia, para eu não deixar eles me tapear, me mimir, entendeu? É isso que as pessoas têm que fazer. Então um vídeo desse aí que está visualizando no mundo todo aí, isso aqui está repercutindo no mundo todo mundo na parte do cristianismo aí, só se fala disso, né? E aí, jesuíta, o negócio é assim, Jesus não é brinquedinho, né? Depois eu estou pensando que Jesus é esses menininhos de Natal, de Papai Noel, que chega em 10 de dezembro dando os presentes para os meninos, para tapear, pensando que lá ele vai dizer assim, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Não tem negócio de conversa furada, né? Tá errado, isso aqui tá errado. Vou te soltar, só foto. Eu tô sentindo Deus aqui já. Eu disse, anjo que desce, fica por aqui. Quando te abençoar, vai embora. Eu te chamei pra esse corpo. Eu disse, peleja, 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 peleja. Peleja, 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 peleja. O comando de guerra na terra, o comando de guerra, Deus vai dar mais fácil. Terra de meu pai, eu vou tomar meus vasos. Olha lá, eu te chamei pra esse Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Tá virado Deus o Coscobeio, né, comadre? Até a senhora achou ruim, comadre? Eu sei por que você achou ruim, né, comadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Tá dado aí, quem quiser se iludir. O compadre Parrudo falou aqui, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso está lá no livro de Jeremias, está lá no livro de João. A Bíblia não tem nada que esconder de ninguém. O cabra não só vai se salvar se estiver lá seguindo essas pataquaras de padre, vamos dizer assim, eu tenho que generalizar. Eu vou generalizar aqui. Todas as igrejas aí estão cometendo erros com essa forma de musicalidade para poder atrair público. Se modernizou demais e está havendo bagunça musical. A música ela é
coisas bacanas para ouvido, sempre tem que ter os louvores e as músicas bonitas, na igreja precisa, né, nos cultos vai precisar, numa festa natalina, tem um forró que precisa, tudo precisa da musicalidade. Agora, cada setor a sua ordem, a sua decência, não tem para onde correr, não tem para onde ir, né, compadre Otávio, velho, Otávio Sena está por cá, Neuza Santana, Jaime Pereira já está por cá, né, compadre? Lá ele, né, compadre, velho? Então é isso aí. Aqui, compadre Jesuíta tá por cá, vendo a gente. Zacarias, Antônio de Romão, velho. Né, compadre? O Senhor não dorme não, né, compadre, velho? O compadre tá vendo isso aí, como é que é. Cada um vê aí como é que tá o problema. Roberto de Almeida dos Santos lá, parabéns, Nil Santana, você entende da palavra, isso é mesmo, assim, muito bem, compadre André disse aqui, né, que Deus não é criança não, e não dorme. Justamente isso, cada um, né, verifica aí que a gente aqui, com o Padre Luiz, velho, caminhoneiro, tá vendo a gente aí, né, Lula, velho, tá lá vendo a gente aí, dando boa noite e paz a todos aí, vendo a gente aí. Vamos adiantar aqui, o Padre Mildinho chegou, com o Padre Idelvão, velho, do Mundo dos Canários, com o Padre Antônio Trindade, que é com o Padre Tuco, velho, né, que o Padre Tuco chegou por cá, tá vendo a gente aí, bora mudar de assunto, né, que o Padre Ninho pra nós hoje é sextou, muito bem, né, que o Padre Mildinho, Chimba Táxi, tá vendo a gente aqui, Delvan, Camila Araújo, Albertino Costa, tá vendo a gente, Gil e Cia, aí do Teofilândia, Zé João, velho, vendo a gente, Oscar Mascarengo, Padre Oscar, Cardozinho da Bahia, Roberto Cardoso, hoje tá, o povo chegou para nós pileriar aqui, bater um dedo de pilera, e esse africano velho aqui, ele é africano, descendente de africano. Eu não tô dizendo que ele é... Eu não estou com racismo nem preconceito com ele. Descendente de africano, né? É um estilo que realmente, o estilo do pagode, esse estilo do pagodão assim, dessa coisa, é uma característica, não é uma normas lá do mundo da África. Os africanos gostam desse estilo bastante, né? Do samba, do pagode, essa coisa. Como lá tem os ingleses que gostam mais do rock, né? Os ingleses. Se eu chamar ele aí de africano, eu não estou com preconceito. Ele é africano. Se eu chamar lá o pessoal lá das Américas, lá, né, Pajimba? Então, assim, os baianos, nós somos brasileiros, baianos. Então, para não haver censura, dizer que eu estou com preconceito. Então, são estilos de geração de raças, são ritmos. E o cabo aqui tem um cara aqui que não gostou, não. Isso aí, vai mirando direito, com o olho fechado direito, esquerdo bem no meio do bilotinho, no meio da espingarda. Agora apruma firme, e pode puxar. Vixe Maria, curdaço, rapaz! Aqui já deu um tiro no assunto, né? Deu um tiro aí, né, compadre? A Axel tá vendo a gente aqui, Axel, Ângelo Lima Freitas dando boa noite por cá, vendo a gente aí, obrigado pela audiência. Otávio Sena, vendo a gente aí, que é Otávio Vidro, vendo a gente aí, Sena Vidro, vendo a gente aí, né, compadre Sena? Ô, filho do Coscobeu, do compadre Mundo dos Canários aí, compadre Delvan. Amanhã tem uma apresentação cultural aqui no Centro Cultural, viu? Começa às 6 horas, uma brincadeira para idoso, uma coisa para mais cedo, viu? Vai ter aí o grupo Cabaceira e Grupo União, vai ser a boquinha da noite aí, né, Comaneza? Comaneza tá lá, papai tá assistindo a gente aí, lá no YouTube, tem Ninho do Bicho Mimado, quem tá vendo a gente também nesse exato momento o bichinho do Rolante aí, o nome dele é Bichinho, eu botei o apelido dele Bichinho, do Volante aí, que trabalha na limpeza pública de Coité. Paninho, manda um alô pra ele, filho. Toda hora eu tô assistindo seu programa lá no Volante da Caçamba, apanhando aí a limpeza de Coité, levando pro lixão. Eu tô lá vendo suas pataquadas. Manda um alôzinho pra mim, bichão. Eu tô mandando um alô pra ele, né? O cara vai admitir, viu? Quer dizer, vai admitir nos infernos. Não fale nos infernos, não, que o mundo tá pegando fogo, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Uma falta de higiene do Coscobeiro, né? Meu filho. Olha o bambu, vai. No programa Coté Cultura. E eu não tenho medo de nada. Medo de nada. Eu não tenho medo de nada. A verdade é essa. Eu não tenho medo de nada. A verdade é essa. Eu também não tenho medo. Você é um menino direito. Direito um aço. Eu chego cedo. Um menino educado, de família direita. A sua mãe, a mãe. Epa, tire mamãe de boca católica. quente. Tire mamãe de boca quente. Ele tá falando aqui dos evangelhos, ele tá botando católico também. Eu tiro mamãe dessa agonia de vida aí, viu? Católica. E você fica numa molequeira dessa católica. Quem é católica? E você fica numa católica. E você fica numa mulher católica, exemplar,
católica. Sim. E você fica numa molequeira dessa aí? Foi o velho do Forrobodó que falou. Viu? Fazendo sua sacanagem. Como assim? Tu é filho de família direita, de Mário, fica fora de problema, viu? Não é filho de vagabunda, não. Aí a véia se retou lá, viu, com o baile Vanete. Foi o velho do Forrobodó que disse que o Paninho, o cara apontou lá no... Isso aí, vai mirando... Lá, o cara pra julgar lá o negócio, foi roubar a melancia lá, com o padre Bizuinho tava com a espingarda apontando, pra tirar do cara roubando a melancia e a espingarda entupiu o canto. Beizinho com o olho fechado direito, esquerdo bem no meio do bilotinho, que tem no meio da espingarda. Agora pruma firme, e pode puxar. Vixe Maria, curdaço, rapaz, olha aí, olha. O padre Mildinho tá dizendo que tá dançando a seresta aí, é Dioclésio dos teclados. É ele, olha que menina que é reluzente, né, compadre? Você me faz coração de pedra, me faz sofrer. Não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu caminho. A mulher, que o pai Midinho é roupa de fada, né? Que o pai Midinho é de fada. A roupa do quê? Farda. O pai Rui Carlos, as mulheres tá tomando conta do mundo, meu amigo. As mulheres tá embelezando tudo, tá tomando conta de tudo. Tu é doido, tu é doido. Toda noite eu chorava. Não vou mais deixar o outro amor assim me machucar. Segura a bizuinha. Cancelão, velho poeirão cobrir, velho boi do pano, bate uma tristeza em mim, velho boi do pano. Na verdade aqui, compadre, velho, começa cedo, viu, compadre Jaime? Começa tardezinha, viu? Aqui 9 horas já tá mais ou menos acabando. Tira bem 2 e 2, lembranças que não voltam mais, um velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Velho carro de boi, eu sou teu netinho todo, que saudade de você, adeus de chapéu de couro. Na casa dos pais, cabe todos os filhos, com seus sonhos, medos e esperanças. Sempre há um lugar à mesa, um abraço de conforto, uma palavra de carinho. Não importa quantos anos se passem, a casa dos pais é sempre lar, sempre acolhida. Mas na casa dos filhos, nem sempre cabe os pais. A vida vai seguindo seu curso, e às vezes, os pais ficam para trás, esquecidos nos cantos da saudade. O tempo passa, as prioridades mudam, e o que antes era tão grande, vai ficando pequeno. É triste perceber que os pais, que um dia foram tudo, agora são vistos como incômodo por alguns. Eles, que abriram as portas e os braços tantas vezes, agora se veem à margem, sem espaço na vida dos filhos que criaram. E a dor disso é silenciosa, mas profunda. Os pais que deram tudo, às vezes, recebem tão pouco. E isso nos faz pensar sobre o valor da família, sobre o respeito e a gratidão que devemos a quem nos deu a vida.
Porque um dia a casa dos pais se vai e o vazio que fica não pode ser preenchido por nada. Ô, vaqueiro de gado, pedido de um pai, Nil Santana. Filho, quero pedir algumas coisas pra você. Faça um esforço se puder me atender. O teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir. Quando você me chamar eu não ouvir. Tente entender a minha falta de audição. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar e por acaso a minha voz não escutar, é que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar me resmungando com tolice, não se preocupe, é o início da velhice, e para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Ô, Nil Santana. Filho, se eu deixar algo cair da minha mão, não vá pensar que é por falta de atenção. Eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí, feito fantasma pela casa sem dormir, será também por excesso da idade. Filho, o seu cuidado não é por obrigação. Eu agradeço toda a sua proteção e pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda. Fique sabendo que vai precisar de ajuda quando você tiver velho feito eu. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Eu tô pedindo pra você cuidar de mim. Ô, Raqueirama, pedido de um pai. Pedido de um pai, né, compadre velho, compadre Cliosmar Ramos tá por cá, compadre Micael Santos chegou, boa noite aí pra compadre Micael, compadre Jaime Pereira tá por cá, né, Almeida, pessoal do Divino. Vamos papocar agora lá pra a matéria de ontem lá, né, compadre Micael Rei, do Coscomil, tá vendo a gente aí, né, tá vendo a gente, obrigado pela audiência aí, do pessoal que tá assistindo o Coitado. Boa noite, indo bucha grande. Boa noite, os buchos grandes. Só tem barriga grande aí. É, filho do Coscomil. Vamos lá, vamos adiantar. É, menino velho, baleado, né, compadre? De pataquara, né? Compadre Lim, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Bora, Braia, bora descascar. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É doido, compadre, negócio de chiqueirar não tá dando certo não. Bom, vamos ver aqui um pouquinho dessa matéria aqui rapidinho pra gente voltar pro bate-papo, né? É a estiagem aqui na nossa região, divisa de Coité com Araci, daqui para lá, para determinado lugar, são 38 quilômetros, né? Mas na divisa a coisa já tá feia, rapaz. A estiagem é um terreno árido, a desmatação é muito grande, viu, pai Jaime? A desmatação é muito grande, os fazendeiros querem criar boi, não quer saber de conversa não, e aí o solo não aguenta, a desmatação. Nós temos aqui uma caatinga devasada já, que é a capoeira, o cerrado, vamos dizer assim.
e tudo desmantelado já com essas máquinas, a imensidão de pasto. Aí o capim chega antes do verão entrar, porque nós estamos em outubro ainda, está começando o verão, na verdade. Daqui até janeiro é o bambu e rema aí. E aí o capim vai embora, fica o poeirão cobrindo a terra aquecida, e aí a formação de nuvem, né, vai. Vamos ver lá a matéria para vocês verem, né? Como é que tá, lugares que eu passei. Trabalhei ali de 2012, 2013 até 2019, naquela região de Araci. A gente passava ali as madrugadas e as tardezinhas, via uns lugares lá de lagoas, de aguadas, de rios, que tem a divisa aqui, que tem o rio aqui que divide com Coité, com Araci, né? Não tem mais água, secou. Antigamente tinha água de inverno a verão, passava as trovoadas, a enchente ia embora, mas ficava a água do rio lá, mantendo a proximidade dali, acabou exalou tudo. Vamos ver lá, né, compadre? Capim é 4% de quê? De proteína. Na caatinga, 13%, né, rapaz? Então aí, tá vendo aí, compadre Zacarias, né? O capim, como é que é? 4% só, né? De proteína, né? E a caatinga dá 13%. E aí vai desgraçando tudo, o pessoal. Eu vi aqui uns biólogos falando sobre aí no Paraná, na Amazônia, né? A quantidade de animais criados, de vaca, de boi lá naquela região é muito grande. E a fezes do boi, ela tem tanto boi, né, naquela região que a fezes, ela produz um gás que complica a camada de ozônio, um gás que produz da fezes do animal, que prejudica tanto o meio ambiente. Então, aqui o Brasil, um dos maiores criadores de gado do mundo, né, o Brasil, e acabando nossa selva, nossas matas, nossos verdes, e para exportar lá para fora, para o país que não tem, né, que protege, e os fazendeiros enricando, o Gota Serena morre, de velhice e rico, e ele desgraça para quem vai ficar aí, né? Desculpa o termo aí, né? A forma que a gente pode falar isso mesmo. Ele rica, envelhece, bate as botas, vai embora, como muitos fazendeiros foram embora aí, e deixou aí pastagem de 3 mil tarefas, 5 mil, 2 mil tarefas, desmatou tudo, desgraçou tudo, enricou, e vai deixar os netinhos dele aí nas faculdades e os filhos dos outros que vai sofrer as consequências, os mais fracos, os mais pobres. A natureza olhar pro céu sem força cansada pedindo socorro. O homem é o principal suspeito, eles só pensam nele por ser poderoso. Então eu estou chegando aqui no povoado Quebradinha. A gente chamava antigamente os Abóbora, povoado dos Abóbora, que é divisa de Coité com o Araci. Pra gente mostrar pra vocês que lugar árido, lugar seco, viu? Dentro da matéria vocês vão ver a situação que já se encontra, a divisão aqui do nosso estado, do nosso município, entre Coité e Araci. Tá triste, meus amigos, tá triste. Meus amigos, eu agora já cheguei aqui no povoado de Quebradinha. Eu estava dentro do agreste aqui e a gente vai mostrar para vocês, depois que eu sair daqui, como é que está a situação da estiagem da nossa região, tá? Esse povoado Quebradinha, para cá é Coité, ali é seguinte é Coité, para aqui é Araci, aqui é divisão, viu? Eu agora vou mostrar o povoado para vocês, que daqui nasce a nossa matéria aqui para o Coité Cultura. Pois é, meus amigos, estou chegando aqui no povoado de Quebradinha, né, que já pertence a Araci. Daqui eu vou sair para mostrar para vocês a situação que está a estiagem na nossa região. Aqui é praticamente divisa, divisa de Coité com Araci, né? Aqui, daqui para Coité deve dar uns seus 30 e poucos quilômetros. Aqui é uma praçazinha, né? Que o poder público fez essa pracinha, não existia isso aqui, né? E Quebradinha hoje tem essa pracinha aqui, povoadozinho aqui, que depende aqui extremamente do bode e do sisal. E a partir daqui a gente vai mostrar para vocês, aqui tem um prédiozinho, uma escola. E daqui a gente vai mostrar para vocês a situação que está a estiagem na região. Ali já tem um carro-pipa chegando para abastecer ali, provavelmente, né, para abastecer, e é assim. Vamos embora? Então daqui por diante a gente vai agora mostrar como é que está a estiagem na nossa região, né, a divisa de Coité com Araci. É isso aí. Está muito seco e aqui Quebradinha
teve esse privilégio aqui de estar chegando nesse momento aqui um carro-pipa para já começar a abastecer. Beleza? Pronto, a partir de agora a gente vai mostrar para vocês como é que está aí agora a estiagem, cinzal murcho, a situação de gado e o pessoal criador, a situação que é. Hoje nós estamos em outubro, né? 2024, hoje é 24 de outubro de 2024. Bora, Coité Cultura, botar os pés para lá e mostrar para vocês aí. Estou aqui com dois elementos mais danados do mundo. Onde é que eles estão aqui? Roubando o correio. Aí, gente. Aqui é a entrada do povoado, daqui para cá que divide Coité e Araci, gente. Aqui foi quebrado em 42, 39 a 42, quando o governo federal quebrou isso aqui, que foi quando passava as cargas para fazer a linha de ferro de Serrinha, de Coité. E aqui cortava a volta do maquinário que vinha. Aqui foi cortado por máquina na época para abrir esse caminho até Seguadália, né? Daqui para lá agora já é Coité, viu? Muito bem. Então, meus amigos, a situação aqui entre a divisa de Coité e Araci já se encontra assim, né? Os criadores, os fazendeiros já se encontram na tristeza. Como é que está aqui as pequenas fazendas, né? O gado aqui está amoitado aqui na sombrinha a passar um momento quente. São exatamente falta 5 minutos para 12 horas, para meio-dia, né? A seca começa a se alastrar, a tristeza é muito grande dentro da nossa região, né? Nós estamos em outubro, tá chegando agora a estiagem, né? Tá muito seco já, e a gente vai mostrar para vocês ali, antes das quebradinhas, aonde realmente tinha a água que era de inverno a verão. Essa água evaporou, foi embora, e a gente veio aqui de perto. A gente que sai para fazer essas matérias, é triste, mas é a realidade, né? A situação. Se eu mandar um alô rapidão aqui, para não esquecer, Zacarias, aqui do nosso amigo JC Moreira, né, de Jesus, tá lá na região de Cansanção, na Bahia, né? E tá assistindo também lá. Tá seco aí, filho de Jesus, tá seco? Como é que tá a sua região aí? Eu tive em Queimadas a semana passada, até Queimadas eu fiz uma matéria que também não tá bonito. Que tá os pastos, né? Dentro, a gente viu uma semana passada na região de Queimadas, e muito triste também, né? Já tá com 2 semanas que a gente teve, como é que tá isso aí? Mas a gente vai relatar, faz parte, né? Faz parte da nossa audiência, os nossos telespectadores que assistem nosso Coité Cultura, a gente mostrar isso aqui, que é a realidade do nosso sertão, né? Cancela véia de gado, aqui os criadores que tá vivendo isso, lamenta muito, né? As vaquinhas velhas aí esperando o momento do dono vir dar uma raçãozinha. A gente percebe que é uma fazenda de pequeno porte, já por conta mesmo dessa situação, gente. A situação aqui é árida demais, né? Mas é essa aí. Eu vou descer agora lá para Quebradinha, né? E o ponto mais crítico que tem que é a divisa dos Abóbora, que é o povoado de Quebradinha, e a divisa com Coité. Vamos embora! Pois é, meus amigos, nas minhas andanças, dentro da programação do Coité Cultura, eu estou sempre trazendo informações da nossa região, né, e de vários momentos de inverno, de chuva, de seca. Aqui eu estou aqui num açude, aqui, numa presa, que a gente aqui está dentro do município de Araci. A partir de agora eu vou falar para vocês da situação, né, o que já está se acontecendo com a estiagem da nossa região. Isso aqui, eu passei muito aqui nos anos de 2014 até 2017, trabalhando aqui em Araci, trabalhando aqui nesse município, e eu passava aqui, esse açude estava sempre cheio, de inverno a verão, nunca faltou. Hoje a gente vê que as águas estão evaporando. Então daqui por diante eu vou mostrar para vocês a situação que está aqui dentro do município de Araci, né, até chegar dentro da divisão de Coité, beleza? Vou passar ali no povoado de Quebradinha, que é a divisão entre Coité e Araci. E aqui, como é que já está aqui, meu amigo? A situação da seca. Essas águas já foram embora, né? Como diz o cientista. As águas se evaporam rápido, o aquecimento é muito grande, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai juntar lá no povoado. Eu vou chegar no povoado aqui de Quebradinha e mostrar para vocês outros pontos que a gente passava e tinha água de inverno a verão.
de um ano a outro e já foi embora. Há muitos anos que essa água desapareceu daqui. Quando chove, a água aparece, mas não fica mais. Quem entristece que é o proprietário do senzal aqui. Demorou de cortar o senzal, perdeu. Perdeu o campo todinho. Estão vendo aí todo enflechado. Tá murcho o senzal, né? Ó. Não serve mais. E aí por não achar motor, coisa assim. Estão vendo aí a quantidade de flecha? Demorou de cortar. Aí teve essa perca aí. Tá praticamente o campo tá perdido aí, ó. Só Jesus. Estamos chegando lá no povoado, viu? Pra te mostrar um ponto onde a água evaporou dentro desse sertão velho aqui. Então, meus amigos, cheguei aqui nesse ponto aqui que eu falei pra você que aqui a água evaporou, foi embora. Aqui é a lagoa dos Marrecos, chamada aqui, que a gente chamava da apelido, a Lagoa dos Marrecos. Ela aqui tá dentro do município de Araci. Só que a gente passava aqui, nesse período que eu trabalhei aqui em Araci, 7, 8 anos aqui, a gente passando aqui. Isso aqui era um mar de água, né? Meus pais que trabalhavam aqui, passou aqui no passado, né? Dava os animais aqui no passado. Os tropeiros que iam para Cipó. Aqui era um ponto de apoio nessa estrada aqui. E vocês podem ver aí que a água sumiu, né? Quando chove, ela se torna uma lagoa, mas evapora rápido, né? E a gente vai chegar lá no povoado Quebradinha, que é o povoado que pertence a isso aqui, viu? Aqui vocês estão vendo, aí o lado oposto da água que sangrava para aqui. E a tristeza acabou, foi embora, né? Como o cientista fala, tá indo embora, a água tá indo embora. Deixa eu pegar um lugarzinho aqui melhor para vocês verem. Tudo isso aqui, ó. Tá vendo aí, gente? Tudo isso aí, ó. Era água aqui, era um açude só. E como o pessoal da tecnologia fala, que vai evaporar, as águas potáveis vai sumir, né? Por aqui a gente tira, que eu passei muito aqui, 2014 até 2017, essa aqui, né, já deixei aqui num restinho de água. Nós estamos agora em 2024 e aqui agora eu posso concluir para vocês, viu? Aqui, ó, a parte que ainda tem um verdinho no vajado do açude aí. Uma lagoa, né, chamada Lagoa dos Marrecos, aqui. Aqui era água, tem aqui 1 quilômetro de água. E foi embora, pessoal. Essa água foi embora, desapareceu. Forma uma chuvinha e vai embora, né? Quando faz aí um gole de água, desaparece. A quantidade de chuva é pouca. Aí a nossa natureza paga o pato por isso. É isso aí, gente boa. Infelizmente, a gente acha que nossos netos, nossos descendentes que vêm aí pela frente aí, vai encontrar coisas difíceis, né? Possivelmente a natureza não vai mudar fácil. A degradação é muito grande da natureza, né? E é desse jeito aí, velho. Coité Cultura, mostrando isso pra vocês aí. E aí, pessoal, como é que tá esse solo aqui, pessoal? Situação desse solo aqui é Aí, compadre Jaime, aí, você que tá vendo, tá fechando já o quadro dessa matéria aí. Compadre Jaime, é assim, não deu pra eu fazer um registro maior por conta da quintura. Eu fui pra fazer e não aguentei o solo, né, velho? Quintura muito grande. Compadre JC Moreira aí, tá vendo a gente aí, parabenizando pela reportagem. É a realidade da nossa região, né, compadre? A sua aí também não é diferente da nossa aqui, eu tenho certeza disso. Aí, Queimadas, Cansanção, Nova Nordestina, Itiúba, essa região aí é árida também. O que eu quero frisar aqui é aí, essas pastagens aí, ó. Os fazendeiros desmatam demais, velho. E aí, ó, fica aí sem nada, aquece demais, essa desmatação, tá acabando aí, ó. Pessoal, essa é a nossa realidade, né? Nossa realidade aqui. Pessoal, aqui é o outro ponto, aqui é a divisa de Coité, o pau a pique falado, Coité com Araci, a divisão é aqui, né? Aqui esse rio aqui era vivo. Aqui a gente passava aqui para trabalhar em Araci, tinha uma atoleira aqui, passava com água querendo cobrir o carro. E foi embora, ficou aqui só a lembrança. Não tem mais água aqui, não existe mais água. Aqui ficou só o roteiro. Tá vendo aí, gente? É o lugar da passagem da água. Passava as trovoadas, a água ia embora, mas ficava aqui o rio.
com a aguinha pouquinha de um ano para outro. Hoje virou isso aí, essa situação aí, ó. Só para vocês verem aí, né? É um lembrete para a gente ver a nossa situação que está na nossa região. Evaporando todas as águas que tem na região. É uma tristeza maior do mundo, é isso aí. A gente vai chegar lá na quebradinha e fechar aí o momento que a gente falou para vocês. É uma tristeza. Não tem um gole de água, você não vê um passarinho mais. Aqui tá verde aí porque a planta tá dentro do vajado do rio. Existe uma umidade aí, né, gente? É assim. Daqui pra cima é Araci, né? Araci. Pra cá pertence agora a Coité. É isso aí, Coité Cultura, é isso aí. São registros pra gente aí ter noção como é que tá nosso planeta Terra. Ajuda-nos a salvar a terra. O homem acabou as matas, matou as nascentes, assassinou os rios, aquece os lugares gelados, lugares quentes faz frio. Vamos salvar nosso planeta, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Deus, o que vamos fazer com eles que o poder tá sangrando a terra? É hora de buscarmos Deus, vamos salvar a natureza. O universo está morrendo, a vida humana nos fogo. A natureza olhar para o céu, cansada ela pede socorro. O homem tá matando a terra, o fim é a maior certeza. Vamos unir céu e terra, vamos salvar. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, o compadre Zacarias está dizendo, Padrinho, por onde eu ando aqui na Bahia, vão ter o passado nessa época do ano, a tristeza é muito grande, né? A estiagem só tem Campo Verde aqui na região do Recôncavo Baiano, né? E Itabunas, essa região do sul aí, né? Que está subindo, cada ano que passa a estiagem vai subindo, vai encostando, porque assim, até aqui Coité, eu me lembro que na época que a gente morou em Irecê, no ano de 79 até 80 e alguns anos, o inverno chegava até Capim Grosso. Capim Grosso plantava de inverno, o inverno ia Capim Grosso, aí tocava ali para cá um pouco de Bonfim, aí, né, tinha inverno, 6 meses de inverno. De uns anos para cá, o inverno já não está mais em Coité, está subindo. Chove bem até Santa Bárbara, Feira de Santana, ele tá voltando para o mar, né? É isso que o cientista fala, né? Que o Badel Cunha chegou para cá, Eliette Cunha. Então, a frente fria do inverno que nós tínhamos aqui no nosso semiárido, ele está subindo, né? Está descendo para o mar. Por quê? Por conta, quando se fala que é a desmatação, que é a preservação, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, acham que nada, não é porque não tem para onde correr. É porque desmatam demais, aquece demais, todo ser vivo corre dali, o verde protege o solo, protege a raiz do animal ou das plantas. Você vê que eu vi uma recuperação de 14 rios no estado de São Paulo, replantaram as nascentes dos rios, e voltou a brotar água, e os rios hoje é tratado lá com o maior carinho do mundo, né? Mas aqui no Nordeste, a gente está vendo aqui nossas aguadas, aqui, os nossos açudes, a pior imundície dentro, não tem um projeto, não tem uma política pública para limpar essas águas, tirar mais esses destroços humanos dessas aguadas, mesmo sendo de açude, né? Para poder, pelo menos, os animais, tudo que pega dentro da cidade joga dentro das aguadas, dos córregos. Aí vai ser... eu já estou nos 50 anos já, com o Padre Jaime está com 40, e assim vai. Essa geração da gente aqui ainda vai, né, tomar um banhozinho, beber uma aguinha aí, né, da gente morrer, né, daqui a 10, 15 anos, se a gente for até lá. Mas os nossos netos que vai vir aí, vocês podem ter certeza, não vai enfrentar coisas boas, viu? Todo mundo correndo para a cidade grande está virando uma selva de pedra, né?
E aí todo mundo quer o ar-condicionado, quer a vida mansa, atropelando a cidade é uma pinreira danada, e os destroços humanos, fezes, destroços humanos dentro dos rios, dentro das aguadas. Toda a cidade, o lixão é jogado em lugar aleatório, não tem um tratamento, tanto dinheiro roubado nesse país. Eu vou falar assim, dinheiro roubado, desviado para encher cofre de político, bandido que tem nesse país. Já podia ter um tratamento com esses lixos, criar uma forma de dar fim nesse lixo humano, esse lixo, esses destroços, para não se poluir tanto o meio ambiente. Aqui nós temos um lixão aqui na nossa cidade, que é uma cidade com quase 90 mil habitantes. Não é brincadeira, não. Aqui trabalha em média de 8 a 10 caçamba, esses carros do lixo por dia. Não para, não. Esses carros, não para. Quando tem um feriado, no outro dia a rua amanhece sacudida de lixo. O ser humano leva daqui a uns 8 quilômetros numa área de uma reserva que a prefeitura comprou com o meio ambiente, né? É tudo direitinho para poder jogar esse lixo. Lá existe uma máquina, tem aquele pessoal que faz a reciclagem do lixo, que está ali ganhando um dinheirinho, os coitados ali, e há uma máquina passando para lá e para cá, passando para lá e para cá, com esse enterra, desenterra, e urubu, e cachorro, e tudo lá dentro, e não tem um trabalho, não tem tanta inteligência que o mundo tem para criar um foguete que desce até de ré, não pode arrumar um jeito, uma máquina, qualquer coisa, para dar fim nesse lixo, para não jogar dentro das ruas. Você chega nos fundos da cidade, qualquer cidade, o esgoto você não aguenta. Qualquer cidade que você chegar no nosso Brasil, qualquer cidade, se for para a capital, pior ainda. Qualquer córrego de água que você passar hoje, a podridão é grande. É triste, rapaz, é muito lamentável. Nego, Padre Dioclésio. É isso mesmo, né, compadre Zacarias? Aí as Mata Atlântica ainda tem a gente percebe que ainda tem. Se o homem quisesse, se freasse mais esses fazendeiros, esses plantadores aí desse sul aí, aqui na Amazônia, que tem o negócio da soja, desmata demais, velho, desmata demais. Eu vi ratinho. Perguntaram no que é de pote ao apresentador Raquinho por que ele parou de criar gado. Ele disse que parou de criar gado porque quando ele viu o meteorologia falando sobre o tanto que o gado poluía o solo com as fezes. Porque quando você tem... Ratinho tinha na média de 4 mil a 15 mil cabeças de gado em uma fazenda, em outra. Dizer que não era só ele. Mas quando ele viu aquela matéria, que as fezes do animal, aqueles gases subiam para a atmosfera da Terra e aí poluía daquela forma, ele disse que não precisava dele contribuir tanto mais. Aí foi plantar, sabe o que? Ele planta café, né? Café e parece que maçã. Está produzindo café, maçã e soja. Ele disse que descansou a cabeça dele com isso, que ele se sentia mal, ganhava dinheiro, mas se sentia mal, saber que estava poluindo tanto o meio ambiente, para poder criar, desmatar. Tinha uma quantidade que a justiça disse que pode deixar uma reserva que dá, mas que nada, que não tem negócio não tem fiscal para acompanhar isso, não tem fiscal. Na verdade, vai lá, moe a mão do fiscal e tira o que quiser tirar e enrica os fazendeiros para lá, e aí vai. Quem paga o preço é os pequenos. A natureza está morrendo, e a gente, felizmente, não dá mais tempo, não. Se eles quisessem, né? É como aqueles estudiosos lá da ONU dizem que teria que frear agora. Isso tem mais de 6 meses que eu vi essa reunião da ONU falando sobre... Chamou os países civilizados do mundo, Japão, Estados Unidos, Brasil, a Europa todinha para entrar em acordo, para poluir. Ninguém quis assinar um termo de diminuir a poluição, como o Japão usa muito carvão ainda, né, para as grandes empresas. O carvão é um grande poluente. E aí ninguém quis acertar, fazer um acordo mundial para poluir menos, mas eles param de produzir, eles param de enriquecimento. Tanta riqueza não vai levar a nada.
esse mundo velho vai pegar fogo, vai explodir, vai queimar, virar cinza. Não sei para que tanta lambança, né? Vai antecipar o fim da Terra. A Terra vai entrar em confronto. O oceano aquecendo, as matas indo embora, as nascentes. Um lugar morre com o mar engolindo, outro lugar morre de seca. É o homem antecipando a morte da Terra. Não preserva, não tem preservação, não existe lei para preservação. É só conversa furada, só moído, né? E aí, essas menininhos que vai vir, esses meninos aí criados com danoninho aí, não pisa no chão, não sabe o que é nada, vai sofrer um calor do coscobeiro, viu, pai Jaime? Vai ser um negócio de lascar, viu? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Estão acabando o mundo que Jesus deixou tão bonitinho, né? Não ri não, menininho. Não ri não, você vai ver a pataquada como é que vai ser aí, viu? Tá pensando que vai ser fácil, né, compadre Jaime? Aqui, compadre Jaime tá dizendo, compadre Ninho, aqui nos rios, né? O povo joga até, como é que é? Sofá velho nas águas. Oxi, leva para o mar. É isso mesmo, compadre. Em qualquer lugar, em qualquer cidade que você chegar, você sai do centro da cidade, o centro é tudo uma belezura. Lindos, né? Lindos prédios, as ruas bem pavimentadas, as melhores iluminações, bota no centro da cidade, os gestores, uns bancos de praça bonito, traz planta de outros estados, bota as palmeiras bonitas no centro da cidade. Você sai dali com menos de 500 metros, os pobres que estão morando nas periferias ali, tá lá a podridão, né? Podridão dos esgotos, as águas tudo morrendo, as águas pedindo socorro, aquela água que corre aqueles córregos que chega até os riachos, levando todo tipo de munganga, gato morto dentro, arapuca véia, sofá, peito de menino, mamadeira véia, tábua de tabuleiro, bicicleta véia, capu velho de carro, destroço velho. Rapaz, você, viu? Tá complicado, eu tô falando aqui, tá complicado. E o negócio não tá brincadeira não, o negócio vai pegar fogo. E eu vou embora, eu vou desligar a televisão, eu vou me embora, né? Vou me embora, acabou. E o velhinho aí não quer saber de nada, quer aproveitar e encarcar a lambada. Oh, Angela, em você não sei viver. O nosso amor pode acabar, eu vou morrer, Angela. Angela, meu amor, Angela, amo você, Angela, eu te quero, Angela, te quero bem. Hoje eu não te troco por ninguém, meu amor. Hoje o meu mundo é triste, é a dor sem você. Oh, Angela, meu amor, venha me dar seu calor, Angela, se me querer, Angela, eu te quero, Angela, amo você. Hoje eu não te troco por ninguém, olha, é ao vivo. Oh, 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 iririri. Simbora, bizuinha, que a noite é nossa. Ninho Santana, Coscobel do Forró. Mais sucesso, bicho, e eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Você acha que é barato, filho de Deus? Onde é que tu tem? Tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega lá no fundo que tá. Um molho de coentro, R$4. R$4 do Peba, viu? Do Peba. Que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4. Um limão, R$1,50. Vai morrer gente. Ah, tá vendo aí, compadre Zacarias? Aí o Tomás Zacarias chegou por cá, tá vendo a gente, o finalzinho do programa, né, Zacarias? A gente estamos aqui. Lembrando você que daqui a pouquinho estamos indo embora, né? Comer um cuscuzinho e descansar também. Nós não é filho do Cuscobel, não, é filho de gente também, né, compadre Ailton? Compadre Jaime. Aí um molho de coentro, não é brincadeira não, pobrezinho para fazer R$100 de R$4.
Né, compadre? Ô, JC, o negócio é assim. Eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Pronto, é que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que dá pra... Um molho de coentro, R$4. 4. Que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Sim. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer gente. É. O pessoal se aborrece aí acha que só é adulto que se inferna, que acha que esquenta a cabeça, né? É, JC, mas não, mas tem outras pessoas recém-nascidas que se aborrecem também, né? É uma coisa serena, né, compadre Jaime, velho? Aqui, ó. O menininho foi botar a arminha que veio do Paraguai pra ele e se aborreceu, não foi bom, não. Furuca ele, foi... Entra aí, gota serena, né, menino? Entra aí, fitozinha, né? Arridou mesmo. Vai de inferno, velho. Que desgraça é isso, rapaz? No luto não consigo botar minha sandainha pra dentro aí. Né, compadre? Lembrando a vocês que vai ter o céu vai ter aí o Geraldo da Cabaceira e o Grupo União, né? Aqui numa apresentação cultural. Vai ser a pouquinho da noite, né? A gente vai estar por lá registrando. O Padre Jaime está com compromisso amanhã, não pode vir, né, Padre Jaime? A gente entende, vá por 15 anos lá da sua sobrinha. Depois a gente vai registrar, segunda-feira a gente mostra aqui para os que não podem vir, né, uma apresentação cultural aqui no Centro Cultural, na Praça da Babilônia, um ambiente bacana, bem familiar, né, é isso aí. Vamos lá. Pra gente apresentar perto da beira do rio, foi de Chapada pra lá. Eu chamei Jorge Barbeiro, né, ele já tava lá. Aí chegou Zé Pequeno, que é cabra bom pra sambar, na casa do fazendeiro, da malha da Proteiro, ninguém podia passar. Ei, nego é muita saudade. Meu Santana, vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida, chorou arrependida. Vem cá, mulher da minha vida, vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Se tu chora arrependida e ainda sente saudade, o remorso te bateu, o teu coração doeu, tá morrendo de saudade. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependido, chorou. Compadre Jaime, o verdinho da natureza como é bonito, parece que nós tá no céu, né, compadre? Parece que o céu tá perto da terra quando você tá vendo a chuva cair sobre a terra, sobre o sertão. É uma coisa muito bacana, né? Mas infelizmente o homem contribui para a destruição. Vida, você terminou comigo, chorou arrependido, chorou arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Oh, saudade de Santana.
declarar. Morro de saudade quando você some, dá vontade de gritar seu nome, uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz eu tenho uma saída, fazer você ficar de ver na minha vida, perto dos olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. E o Santana. Esse aí foi o projeto Coité Live Music, né, em 2021, no tempo da pandemia, que o prefeito Marcelo abriu aí essa luz para todos os artistas de Coité, todos se apresentaram, né, e cada um aí tem aí nas nuvens, diz Zacarias, tá nas nuvens, né, toda uma hora de show, um cachê bom, a gente recebeu esse painel, essa propagação de efeitos, né, para enriquecer os artistas. Todos se apresentaram, até do batedor de pandeiro, capoeira, tudo foi valorizado aí. E a gente tem esse ritmo aí guardado, cada música, de cada momento. Não é isso mesmo, compadre Mildinho, velho? Todos se apresentaram, foram 80 e tantos artistas, bandas, grupos se apresentaram, foi contemplado. Além do Pix, além do show pago pela prefeitura, o Pix que as pessoas se doaram naquele momento crítico, né? Um cenário que ficou aí na história, né? Não vai, enquanto a gente viver, vai ter esse cenário de uma hora de show. Essa propagação bacana, de qualidade de transmissão, foi transmitida ao vivo pela página da prefeitura. O mundo todo viu isso no maior momento, dificultoso para nós artistas, né? E aí, Marcelo, a gente tem que elogiar a sua bondade com os artistas. Não mediu cor, nem tamanho de artista, todos nos mesmos cenários, todos com o mesmo valor, dependendo de grupo, né? Que grupo de duas ou três pessoas era o mesmo valor, e de uma banda, as bandas mais famosas e menos famosas, o mesmo valor. Ele queria valorizar todos, independente de se votava no PT, se votava no PCdoB, no PSOL, se votava num DEM, num DEMUN, no que quer que seja, né, velho? Deu espaço para todos. E a gente ainda ficou aí com esse benéfico. Tá aí, você pode entrar no YouTube, que tá todos os artistas de Coité aí. Não apaga mais nunca, e a gente se sendo privilegiado aí, né, compadre Manuel Pereira aí da região de Araci, vendo a gente. Passei uma matéria aqui na estante, Manuel, falando da sua terra aí de Araci. Se você pode assistir o programa aí, quando terminar, você pode puxar o link aí e você vai ver a sua região que eu botei no programa, viu? Preciso perder medo de falar, pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome, faz uma loucura, uma obsessão. Fico feliz, eu tenho uma saída, fazer você ficar de bem na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, todo noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo, é paixão que não tem fim, dou a vida por um beijo. Muito bem, compadre Manuel Véi, Manuel Pereira, eu sou de Coité, mas trabalho aqui de Araci. Pois muito bem, cabra velho. Então, beleza pura, né? Araci é uma cidade que eu gosto. Eu passei um momento da minha vida de 2012, 2013 até 2019, 2018. Eu trabalhei aí bastante em Araci, nas feiras. Eu era camelô,
vendendo aí meus CDs, meus DVDs, aí nessa feirinha aí fui muito bem acolhido aí, né? Os guardinhas lá arrumavam um lugarzinho para mim, eu trabalhei, coisa que aqui, na minha cidade, o febrento do prefeito da época não deixou eu trabalhar aqui, e eu trabalhava em Capim Grosso, em Itiúbas, em Cansanção, trabalhava em Nordestina, em todas as cidades da Bahia, e na minha terra natal não consegui trabalhar, que era Coité, aqui na sexta-feira, e eu não consegui, o prefeito não deixava por perseguição política, e eu também não enfrentei, aqui está a prova, ó, que eu tenho registro de tudo, aqui... Essa do velho ficou trincando, só o milho. Eu com meu carrinho de som aí, que mal isso faz a um prefeito. O povo chegava para comprar o samba, os forró, a seresta, os outros artistas. A garrafada lhe deu uma animação. Rapadura, amendoim, ovo de pato, misturou, fez a gemada. Tomou de manhãzinha, abriu uma roda de samba e convidou a novinha, botou a mão no espinhaço, desceu até embaixo da dança da latinha. Dança, velhinho, da dança da latinha. Chega, novinha, velho, dá uma... Eu tinha uma caixinha de som, um microfone, aí um guarda-só, eu mais a mulher ali com cuscuzinho dentro do carro, nós ganhávamos o mundo, era aí, ó, os artistas, todo tipo de artista a gente tinha aí, que a gente produzia, e a gente ganhava o mundo todinho aí, Feira Livre da Bahia, né, em Araci principalmente, e a gente não conseguiu trabalhar na minha terra. Eu tenho uma raiva daquele ex-prefeito por isso. Quando eu olho para a cara dele, eu me lembro de Lampião, a Lampião vivo, porque a polícia me tirou 3 vezes. Eu falo isso sempre. Quando a gente tem raiva de uma coisa, a gente acaba repetindo isso direto. Né? A polícia, os policiais eram meus amigos, me chamavam de longe e me avisavam de Santana, tira o carro daí que mandaram notificar você. Eu sou habilitado, meu carro emplacado, e eu num pontinho de estacionamento, e o filho do Coscobeiro não deixava. E aí era assim, chegava aí da feirinha do peixe, chamada, feirinha da Pindoba, chegava 5 horas da manhã, quando era 2 horas da tarde eu tinha vendido tudo. Na semana que eu não ia, as pessoas perguntavam, quando eu chegava, ô rapaz, você fez falta. E na terra da gente ele não conseguia trabalhar, né, por perseguição política. Por isso que ele tomou um cacete aí de 14.500 votos. Da gestão aí para ele aí. 14.500 votos de frente. Nunca visto na história, porque acabei de falar aqui do prefeito Marcelo, que foi para uma reeleição e não perseguiu nenhum artista. Esse projeto que está aqui, esse projeto aqui foi um projeto que ele abriu mão para todos. Não queria saber de cor, nem quem votou, nem quem não votou, pagou a todos, botou todo mundo para tocar, deu ajuda. Todos tocaram no São João, numa exposição, no Micareta, não perseguiu ninguém, e se faz assim, né? Então eu gosto de Araci por conta disso, gosto de a cidade me acolheu, como as outras cidades da Bahia, em Itiúbas, a gente foi para Monte Santo, a gente foi para Nordestina, Ipirá, a gente foi para a região de Orolândia, Umburana, Capim Grosso, Jacobina. Rapaz, não ficou região da Bahia que a gente não fosse. Até para Orla em Salvador. Em Salvador também, o filho da peste não deixou, não. Lá, quando nós ficou meia horinha na Orla, lá vendendo CD a R$5, o povo caindo em cima, porque era novidade. Lá não deixaram, não, já. Lá chegou uns apis. E aí, já a pouco já tinha guinche, os cabruncos todos lá de MP2. Eita, compadre, velho. É assim mesmo, né? Mas a gente venceu. E aí eu sou grato ao Araci, passei a gostar. Pelo pessoal, o pessoal humilde, carente, um pessoal bom, né? A prefeitura não me espontou de lá, abriu espaço, eu com o sonzinho baixinho, chegava outro lá com muito lambança, com som alto demais, os guardas mandavam tirar. Então assim, eu sou grato a Araci aí, por isso que estou por cá, e a gente agradece a Deus por isso, né? Por ter vencido uns tempos difíceis. Mas a gente aprendeu. Eu vou fechar o Coité Cultura, vou-me embora, vou fechar aqui com uma dupla nova aí, sertaneja, que está regravando aí, viu, compadre Jaime? Gravando música boa aí no sertanejão, e a gente tomara que isso cresça, para melhorar a nossa musicalidade. Segunda-feira aí, compadre Mildinho, tem o Forró Repente, logo às 7h30 da manhã, na minha apresentação, até esperar Mildinho sarar, né? Ele já está por cá fazendo o trabalho dele, né? E a gente deixa isso para lá, né? Já deixei, mas quando a gente lembra, dá um nó na goela, assim, de ver se eu sou filho daqui, eu nasci e me criei aqui. O prefeito que era prefeito aqui não é filho daqui. Ele nasceu lá em outro município, lá do Coscobeiro para lá, e vem para aqui perseguir os filhos da terra, entendeu?
Por isso que ele foi reprovado, não tem mais valor para ser prefeito, porque eu sou filho daqui, eu ajudei minha cidade a crescer, eu votei aqui a vida toda, produzi, pago os meus impostos aqui, e o cara vem de outra comunidade, de outro município, ganha as eleições e persegue os filhos da sua terra. Então, o cara desse não é para ter mais oportunidade, não, né? Muito bem, estou descambando, né, compadre Jabe? Até segunda-feira, se Deus quiser, com o Forró Repente, 7h30 da manhã, e a Boquinha da Noite, no mesmo horário, tem aí o Coité Cultura. Obrigado a vocês pela audiência, que Deus dê um bom final de semana a todos. Cuidado com a cachaçada, né, compadre? Cuidado com a cachaçada aí. Vocês que gostam de tomar um pitozinho, né, compadre? Cuidado com os buchos grandes aí, né, compadre, velho? Cuidado. Boa noite, indo bucha grande. Compadre, é isso mesmo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, Quem hein? tem sua dor é Deus quem amado. reme, né, comadre? É quem reme. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Regiane, essa é uma das músicas mais bonitas do sertanejo. Eu gosto, hein? Ei, Gini, essa machuca, hein? Mas eu bebo, hein, escutando isso. Vai também pra você, Nativa Barreto, chegou agora nesse finalzinho de programa. Vale pra você, minha amiga. Vamos embora. Esquecer de mim não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de viver. Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você beber.